Olá, eu serei seu anfitrião e para os que não me conhecem, eu sou Anubis. Preste atenção, são dois vídeos. Um é a origem de Blood Mary, onde conto sua possível origem, e o outro, Maria Sangrenta, que é um conto focado na tradicional lenda e suas variantes. Então, qual vídeo vai querer assistir primeiro? Escolha clicando na miniatura ou na descrição abaixo deste vídeo. A origem de Blood Mary. Você já deve ter ouvido algo sobre essa pavorosa mulher que tem um único objetivo: tomar sua vida. Quando o assunto é lendas urbanas, podemos presumir que toda a história em torno do mito em questão tem diferentes acontecimentos, lugares e personagens. Por conta disso, fica quase impossível encontrarmos sua origem. No caso de Blood Mary, há contos que dizem que Mary, ou Maria se assim preferir, foi uma jovem que teve os olhos arrancados por um namorado ciumento, ou que tratava-se de uma bela e vaidosa jovem que ficou desfigurada após um terrível acidente e que resolveu voltar dentre os mortos para vingar-se daqueles que caçoavam dela. Há também rumores de que ela seja o espírito de uma praticante de necromancia, a qual foi executada há séculos atrás. Se eu lhe falar todas aqui, levaríamos dias com o assunto. Mesmo havendo tantas variações, apresentarei aqui uma história muito intrigante, que é baseada em acontecimentos reais, que provavelmente tenha sido o ponto de partida, a raiz da lenda. Estou falando de a possível origem de Blood Mary. Para começarmos, deveremos voltar ao tempo para conhecer duas histórias. E talvez você até conheça essas histórias, só que, por conta de um curioso depoimento, a mescla dessas histórias se torna ainda mais interessante. Ano de 1516, Inglaterra, nasce uma criança que mais tarde teria sérios motivos para se tornar uma pessoa frustrada e perturbada. E se bem sabemos, uma mente perturbada pode levar pessoas a cometerem crimes. Seu nome era Maria I, filha de Henrique VIII da Inglaterra e Catarina de Aragão. Maria teve uma infância abalada, ao começar pelo fato de ser a quinta e única filha do casal com vida. Em outras palavras, todos os outros filhos morreram. Naquela época, a religião era sinônimo de poder e, sem entrar em detalhes, podemos dizer que muito do que se fazia dependia do consentimento de autoridades religiosas. O pai de Maria era a prova disso. Homem religioso, seguia os ensinamentos de sua crença e até frequentava uma igreja, a qual fazia parte de uma matriz situada em Roma. Só que a devoção de Henrique não durou muito tempo. Aborrecido com o fato de não ter nenhum filho homem, tentou por diversas vezes pedir à igreja de Roma uma anulação para o seu casamento com Catarina. E tudo isso para se casar oficialmente com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Sem sucesso, Henrique resolveu
separar a igreja que havia na Inglaterra das doutrinas e dependências de Roma, e com isso muita confusão e morte surgiram com o passar dos anos. Só para resumirmos, Henrique se casou novamente e Maria perdeu seu título e sucessão. Toda essa reviravolta contradizia a crença de Maria. Tanto é que mais tarde ela foi citada como responsável pelo assassinato de 287 pessoas, todos considerados heréticos e profanos. Mas qual foi o ato da profanação? Assim como o pai de Maria, muitos outros se desviaram dos ideais de Roma, e para Maria isso era inaceitável. E se juntarmos todos os detalhes que vão desde a rejeição paterna até perder seus direitos, então fica óbvio de se notar o quanto Maria era revoltada. Foi uma época muito conturbada e o fim da estrada para Maria foi em 1558, ano em que ela faleceu. Após sua morte, por conta dos assassinatos, foi apelidada de Blood Mary, ou Maria Sangrenta, e assim é conhecida por muitos povos até os dias de hoje. Ano de 1560, na Hungria, nasce uma mulher chamada Elizabeth Bathory. Elizabeth não teve infância, comprometida desde seus 11 anos de idade, ficou grávida de um outro homem, embora tenha se casado com seu prometido aos 15 anos de idade. Seu marido, Conde Nadasd, era um homem muito ocupado e viajava muito, quase não ficava em seu castelo, deixando uma brecha favorável para que a mente torpe e doentia de Elizabeth florescesse e executasse os mais diversos tipos de desejos sombrios. Não se sabe o real motivo, mas acredita-se que por vaidade, por adorar sua própria beleza exterior, praticava ações abomináveis ao próximo. Essas iam desde torturas até execuções. Talvez a maior prova disso seja uma carta escrita a punho que continha nomes de mais de 600 vítimas que ela assassinou sem a menor piedade. Carta essa que serviu mais tarde para sua condenação. Alguns dizem que as moças jovens de aparente beleza eram torturadas até a morte. Ela fazia com que essas jovens caminhassem nuas sobre a neve durante extremo frio, até que morressem. Algumas histórias associam seu caso ao vampirismo, isso porque ela se alimentava do sangue dos mais jovens e que não só bebia, como também banhava-se com o sangue de suas vítimas. Alguns até mesmo acreditam que ela fazia isso para manter sua juventude e belezas conservadas eternamente. Elizabeth foi condenada à prisão perpétua no ano de 1611, presa entre 4 paredes. Faleceu 3 anos mais tarde, o que era de se esperar, já que na cela não entrava um único raio de luz. Agora que você já conhece as duas histórias, é hora de conhecer o mito sobre os mitos. Em 2005, conhecemos uma pessoa com uma história muito interessante. Seu nome é Thomas. Thomas nasceu na Grécia
e atualmente vive na Itália. Sua história conta que seu avô, falecido há um ano atrás, foi por um longo tempo um peregrino viajante. Um dos locais favoritos de seu avô era o Monte Athos, lugar esse que fica em Uranópolis e pertence a uma pequena península localizada ao norte da Grécia. O avô de Thomas peregrinava para o Monte Athos por causa de um grande mosteiro que há ali. Em torno do ano de 1940, visitantes indesejáveis também estavam no local. Soldados de Hitler. Embora não tivessem causado mal aos peregrinos e também aos padres do mosteiro, deixaram algo curioso no ar. O mosteiro era um local que continha muitos artefatos de valor histórico. Durante a visita, os homens de Hitler carregaram para dentro do pátio do mosteiro algo parecido com um espelho. E enquanto carregavam, eles conversavam em seu idioma nativo. Só que o avô de Thomas, homem bem instruído, conhecia o idioma. Enquanto transportavam o espelho, ele ouviu soldados comentando algo sobre Elizabeth Bathory. E não apenas isso, ainda fizeram um tipo de piada. A conversa entre os dois soldados foi mais ou menos assim: se deixar cair, Bathory sairá de dentro dele. E risos. O outro soldado respondeu: Bathory, não seria Maria? E novamente risos. O espelho foi levado para uma sala secreta do mosteiro, onde há muitos outros artigos de valor, e acredita-se que ainda esteja lá nos dias de hoje, visto que, segundo Thomas, todo o material artístico e histórico do local não foi saqueado, porque provavelmente Hitler tinha interesse em tomar posse dessas obras de arte após a guerra terminar. O avô de Thomas só foi ter uma vaga noção do que eles diziam muitos anos mais tarde. Embora o nome Blood Mary não tenha sido mencionado, os soldados de Hitler associaram um espelho a uma tal Maria, e também pode ser ouvido o nome Bathory, o que nos leva a pensar que estavam falando de Elizabeth Bathory e Maria I da Inglaterra. O avô de Thomas também acreditava que possivelmente a lenda de Blood Mary, a qual ele foi conhecer mais tarde, havia sido criada por pessoas que alegavam que Elizabeth era a reencarnação de Maria, a qual possivelmente tinha feito um pacto maligno de existência eterna. Mas como ela foi parar no espelho? Boa pergunta. Em algumas culturas, acredita-se que uma pessoa trancada em um local ausente de luz não apenas morrerá fisicamente, como poderá permanecer nas trevas para sempre. Levando esse outro mito em conta, podemos deduzir que Blood Mary nasceu como pessoa, morreu, voltou novamente e morreu. Complicado, não? Mas depois disso, ficou presa na escuridão, e o espelho, segundo mitologias, serve como uma espécie de portal para o outro mundo, e esse outro mundo é o famoso Mundo das Trevas. Uma lenda, uma história real? Não há como provar nada disso,
No entanto, essa é uma história com detalhes plausíveis e tem grandes chances de ter originado o mito de Blood Mary, o Maria Sangrenta. Agora você já conhece o que podemos chamar de a possível origem de Blood Mary? Recomendo que assista ao outro vídeo, Maria Sangrenta. E não se esqueça, ajude a divulgar o nosso trabalho. Positive os nossos vídeos, compartilhe em suas redes sociais. E se é novo ou nova por aqui, assine o nosso canal.